O filme Total Recall, ou no Brasil, O Vingador do Futuro, lançado em 1990, com certeza está na lista dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Um filme recheado de ação e com efeitos especiais que para a época foram bem inovadores e chocantes, inclusive levando o Oscar de efeitos especiais de 1991, estrelando simplesmente Arnold Schwarzenegger, que vinha dos sucessos Exterminador do Futuro e Predador. Obviamente que o sucesso do T-1000 fez com que o nome do filme fosse traduzido para um nome nada a ver só por causa dele. Por que Vingador do Futuro, se o nome original era Total Recall, que quer dizer algo como recordação total? Mas o que se destaca mesmo no filme é a história, que realmente foi meticulosamente escrita para nos confundir. Nem Quaid, o protagonista do filme, nem nós sabemos o que é real e o que não é, levando a um final que nos faz refletir por muito tempo. Apesar de não ser uma história totalmente original, foi adaptada de forma brilhante. O material original é o livro We Can Remember It For You Wholesale, do visionário Philip K. Dick. A história curta de 1966, que na tradução fica Lembramos para você a preço de atacado, tem muitas diferenças em relação ao filme. No livro, Quaid não chega a ter toda aquela ação em Marte, mas o escritor é brilhante em colocar a dúvida sobre a cabeça de quem está lendo. O cara tinha realmente estado em Marte ou foi tudo fruto do implante da Recall? O filme, dirigido por Paul Verhoeven, que vinha da direção do sucesso Robocop, uniu de forma brilhante esse conceito de real e imaginário a uma história interplanetária de conspiração e cheia de reviravoltas. O filme choca também pelo nível de violência utilizado. É difícil hoje em dia ver um filme de ação com esse tipo de violência explícita. Hoje teria classificação 18 anos com certeza, devido ao gore. Os efeitos práticos utilizados contribuem demais para esse choque, até porque na época os diretores não tinham muito como apelar para o CGI. E isso é muito bom. O excesso de CGI hoje em dia estraga o cinema. O Vingador do Futuro começa com Douglas Quaid tendo visões de Marte e de uma mulher misteriosa. Os pesadelos o atormentam, mas ele parece ter uma obsessão pelo planeta vermelho. Quaid é apenas um trabalhador comum, mas em seu subconsciente, ele acha que foi feito para algo maior que aquilo que ele fazia. Na realidade desse filme, a viagem espacial já é algo comum, bem como a colonização de outros planetas. Então Quaid descobre a Recall, uma empresa que vende um tipo de viagem, uma experiência sem sair de casa, ou seja, sem realmente viver aquilo de fato. Memórias escolhidas pelo cliente são plantadas em seu cérebro, e após o procedimento ele passa a ter lembranças de que aquilo foi algo real. Pode ser qualquer experiência, possibilitando até a pessoa ser alguém que não é, como um agente secreto, por exemplo, que foi a escolha de Quaid. Para ir a Marte, ele também escolheu um par romântico de aparência totalmente oposta da mulher dele, uma morena de corpo atlético. Essa é a grande sacada do filme, porque a partir daqui, desse exato momento que é feito o implante, não sabemos se tudo isso aqui é justamente por conta da experiência na Recall, ou se realmente o desejo de Quaid ir a Marte era fruto de uma memória apagada por Corrigan, o mafioso que administrava a colônia marciana. O técnico da Recall chega a afirmar que não conseguiu nem inserir o implante em Quaid, porque ele tinha uma memória real de Marte. Mas lógico, isso pode fazer parte da própria trama inserida na mente dele pelos técnicos. A partir daqui, de forma bizarra, praticamente todo mundo que estava na vida de Quaid passa a ser suspeito de conspirar contra ele. Seu colega de trabalho o ataca e Quaid mostra habilidades escondidas para se livrar de meia dúzia de capangas armados. Descobrimos que Laurie, a esposa dele, vivida por Sharon Stone, que posteriormente trabalhou com o diretor Verhoeven em Instinto Selvagem, era uma agente de Corrigan, colocada na vida de Quaid para vigiar o cara. Surge também Richter, capanga número 1 de Corrigan, que tem a incumbência de capturar Quaid, agora que ele recobrou parte da memória. Só que Quaid passa a ser ajudado por Carl Hauser. Hauser, que na verdade é ele mesmo antes de ter a memória apagada. Como o próprio Hauser diz, You are not you. You're me. No shit. Olha a loucura disso daí, né?
Então Hauser tinha deixado todas as orientações do que Quaid precisaria fazer. Ajuda ele a remover o rastreador do próprio crânio, deixa para ele aquele holograma super legal e principalmente orienta ele a ir a Marte e procurar Quato, o líder da resistência marciana. Em Marte, Quaid encontra Melina, ou melhor, a mulher que ele escolheu no escritório da Recall. Outra coisa que podemos perceber é que na Terra vemos propagandas de Coca-Cola, e em Marte apenas de Pepsi. Por que será, hein? Curiosidade à parte, o negócio em Marte estava meio caótico. Corrigan, o líder da colônia, reprimia rebeldes, na sua maioria mutantes, que viviam numa situação meio degradante por lá. Quaid descobre que Hauser era agente de Corrigan e teve a memória apagada para proteger informações que poderiam mudar a situação em Marte. Depois de se divorciar da ex-mulher, que foi atrás dele em Marte, Quaid acaba encontrando Quato, o líder da resistência. Por ter poderes psíquicos, ele faz com que Quaid se lembre de tudo. E por sinal, que bebê feio, hein? Esse aqui deve dar pesadelo para os pais. Existia uma possibilidade de tornar Marte um planeta menos inóspito, liberando oxigênio para a atmosfera marciana. Um equipamento criado por alienígenas estava pronto para ser usado para isso, mas Corrigan queria impedir o uso. Quato acaba morrendo devido à traição do cara da mãozinha, e Quaid e Melina são capturados. Quaid descobriu então que Hauser na verdade armou tudo aquilo para que Quato, o líder da resistência, fosse pego. Ou seja, o cara era um vilão. Mas Quaid, que agora é outra pessoa depois da lavagem cerebral, consegue escapar junto com Melina e acaba com Richter. Ao acionar o equipamento alienígena, Quaid realmente salva Marte, liberando o oxigênio para todo mundo e evitando a própria morte, já que ele e Melina caíram sem equipamentos no solo de Marte. Corrigan não teve a mesma sorte. Essa cena dos olhos esbugalhados também é bizarra e assustadora. Dizem alguns artigos científicos que poderia realmente acontecer isso, se você cair em Marte sem nenhum equipamento de segurança. No fim, Quaid decide beijar Melina antes que acordasse, se tudo aquilo fosse realmente um sonho plantado pela Recall. Mas aquilo tudo foi um sonho mesmo? É aqui que está a qualidade do roteiro desse filme. É tudo tão bem encaixado que fica a cargo de quem está assistindo decidir se tudo aquilo realmente era verdade ou se Quaid estava prestes a recobrar a consciência na cadeira da Recall. No meio do filme, Quaid recebe a visita do Dr. Edmar, que explica que ele estava em transe lá na Recall, preso num tipo de embolismo na própria mente, e precisaria tomar um comprimido para que pudesse voltar à realidade. Podemos interpretar isso como Quaid tentando sair do delírio, mas ele atira no Dr. Edmar, se relutando a sair da ilusão. Logo em seguida, o hotel é invadido, dando a possibilidade de interpretação que o doutor estava na verdade amando de Corrigan, se tudo aquilo fosse real. A ambiguidade perfeita do roteiro permite fazermos essa escolha, mas na minha opinião, algumas situações absurdas fazem com que eu tenha a tendência de achar que de fato nada daquilo era realidade. O excesso de coincidências no percurso de Quaid é muito improvável de ocorrer. Quase todo mundo que ele encontra estava tramando contra ele. Melina tinha exatamente o biotipo da mulher selecionada na Recall. O próprio fato de cair em Marte sem qualquer proteção e sobreviver é algo meio impossível até para um sci-fi. E por último e não menos importante, em tão pouco tempo o planeta Marte ser transformado numa terra habitável me inclina a escolher a opção de que tudo era um sonho de Quaid. Mas a alternativa não importa muito. O filme é bom justamente por essa sacada genial. O Vingador do Futuro inspirou muitos filmes posteriores e a tentativa de remake não chegou nem aos pés desse original, mesmo com ótimos atores também, mas aí é assunto para outro vídeo. Mas me contem aí, o que vocês acham desse clássico sci-fi? Também não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até mais!